Todos acharam? Amém. E diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí no verso 28 ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração. Deus querido, muito obrigado por mais uma noite na tua presença, mais uma oportunidade de estarmos aqui como família, culturando e adorando o teu nome, ó Pai. Nós estamos no momento agora da tua palavra. Eu peço que o teu Espírito Santo venha falar conosco, ó Pai querido. Que o Senhor possa falar através dos meus lábios, Deus, que o Senhor possa quebrantar e abrir as mentes, os corações, os ouvidos, Senhor, para que a tua palavra possa entrar e possa produzir aquilo para o qual ela está sendo lançada, Deus querido. Pai, nós estamos aqui e queremos ouvir do Senhor, Pai. Por favor, fala conosco nessa noite, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém? Você está cansado hoje? Sua semana foi difícil? Quantas vezes a gente vem para a igreja para cumprir um compromisso? Na verdade, nós fazemos isso. Talvez um compromisso com o pastor, talvez um compromisso com os irmãos, talvez um compromisso com a nossa consciência, para nos deixar um pouco mais tranquilo durante a semana. Eu fui à igreja, eu cumpri com o meu compromisso, cumpri com a minha obrigação e agora eu posso ter uma semana tranquila. A gente chega cansado, torce para que o culto, para que a reunião não se alongue muito. A gente torce para que o louvor não seja muito comprido e nem a pregação da palavra. A gente só quer que acabe logo, porque a gente está cansado, a gente quer ir embora, quer descansar. É final de semana, foi uma semana difícil, cansativa. E aí a nossa mente vaga por muitos assuntos. Nossos pensamentos vão em todas as outras direções, nos problemas que nós temos, nas dificuldades, as coisas que nós precisamos resolver. E às vezes a gente fica viajando, quando a gente está aqui já. O cansaço da semana, os problemas do dia a dia, a exaustão física, mental, as preocupações diversas, todas essas coisas tentam roubar o nosso tempo, o tempo que é separado, o tempo que deveria ser reservado para adorarmos, para louvarmos o nome do Senhor, esse tempo. Isso não é uma crítica, é uma constatação, porque nós estamos aqui e nós vencemos uma batalha. Nós vencemos a primeira batalha, que é a de sair de casa, que é de chegar aqui. Muita gente não conseguiu nem dar esse passo. Muita gente não conseguiu nem sair de casa. Muita gente nem pensou em sair de casa para vir aqui hoje, para ir para a igreja, para adorar o Senhor, para ter comunhão com os irmãos. É o primeiro passo. É assim que a gente caminha com Deus. De fé em fé, de passo em passo. Nosso adversário, ele não brinca. Ele usa todas as coisas, todas as situações para tentar afastar de nós a bênção que Deus tem preparado para nós. Nós vivemos uma constante guerra espiritual. Quer você perceba ou não, ela é real, ela acontece, ela está acontecendo. E se nós não tentarmos para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, quando a gente se der conta, nós estamos frios. Nós estamos longe das coisas de Deus, das coisas espirituais. Nós estamos caminhando naquele, sabe aquele modo automático? Que você nem pensa, você vai e faz daquele jeito.
Nós esquecemos os ensinamentos que nós aprendemos, que nos diziam que nós precisamos orar e vigiar. E se isso descreve você, ou alguns momentos que você vive ou viveu, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus tem uma palavra específica para você nessa noite. Nessa noite. Nós estamos diante de um chamado poderoso de Deus. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Está sobrecarregado? Está trabalhando demais? Chega no final da semana, você não tem forças mais para fazer nada, você só quer deitar, dormir, descansar? Essa palavra é para você, porque ele diz: eu vos aliviarei. Jesus disse isso, não foi ninguém, foi ele. Ele disse: vinde a mim. E ele está falando para um público específico, ele está falando para as pessoas que estão cansadas, as pessoas que estão sobrecarregadas. Ele diz: eu vos aliviarei. Nós só precisamos vir até ele. É ele que te chama. E esse chamado, ele ainda é válido. Apesar dele ter sido feito há 2000 anos atrás, ele não expirou ainda. A data de validade dele ainda é vigente para os dias de hoje. Ele não é algo genérico, ele é algo específico para você. Para você que está cansado, para você que está sobrecarregado, você que está desesperado, você que está desanimado, você que está sem propósito, você que está sem rumo. Ele diz: vinde a mim. Você consegue ouvir a voz dele te chamando? Ele está aqui hoje. Ele está aqui nessa noite. Antes de você chegar, ele já estava aqui. E ele está te chamando. Ele diz: vinde a mim. Vinde a mim. E aqui há uma promessa de alívio. Mas isso é apenas o começo. Esse alívio é só o comecinho daquilo do que ele tem para nós. Mas é algo real, é algo prático. Muitas vezes nós pensamos sobre os apóstolos. Né? Lembra dos apóstolos? Aqueles homens onde Jesus passava e Jesus falava a eles: vem e segue-me, vem e segue-me. E eles largavam tudo e seguiam a Jesus. Eles deixaram tudo para trás. Eles não pensaram muito. Eles simplesmente seguiram a Cristo. E olha só, naquela época, eles não tinham a mesma luz que nós temos hoje. Hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos os 4 evangelhos, nós temos as cartas de Paulo que nos diz exatamente quem é Jesus. Eles não tinham, eles tinham uma esperança. Eles tinham a esperança que o Messias viria. E quando eles encontraram Jesus, eles lançaram sobre ele a fé deles. Nós precisamos, ele está nos chamando, vamos. E eles largaram tudo e eles foram. Sem muito conhecimento, sem muitas informações, porque Jesus não chegou para eles e entregou um plano detalhado: olha, meu ministério é esse, eu vou fazer assim, assim, assado, nós vamos assim, nós vamos para tal lugar, nós vamos fazer assim, eu vou falar assim, e vocês vão fazer. Não teve isso. Jesus simplesmente disse: vem e segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Foi isso que ele disse. Ele não deu muitos detalhes. E eles não tinham informações. Nós temos. Hoje nós temos informações a respeito de Jesus, nós sabemos quem é Jesus. E ele está dizendo para você hoje: vinde a mim. O que te impede de vir a Jesus hoje? O que te impede? Nós sabemos quem ele é. Nós sabemos o que ele realizou e o que ele realiza. E nós sabemos também que ele voltará. Nós sabemos tudo isso. Mesmo assim, muitas pessoas resistem, a maioria, resistem ao chamado. Um chamado simples: vinde a mim. Isso acontece porque, mesmo sabendo quem Jesus é de fato, sabendo tantas coisas a seu respeito, nós não podemos ir a Ele se nós não conhecemos também com o nosso coração. Nós podemos saber tudo a respeito de Jesus na nossa mente, mas se nós não estivermos com o nosso coração quebrantado, disposto a conhecê-lo verdadeiramente, nada mudará na nossa vida, ficará só aqui, no intelecto. Porque não adianta ter a palavra de Deus na nossa mente, a palavra que gera fé, se ela também não estiver no nosso coração. Não adianta.
mas ela nunca estará no nosso coração sem passar antes pela nossa mente. Portanto, é preciso estudar, nos dedicar, ler, orar, buscar através da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, ela é viva. Amém? Um coração cansado, um coração sobrecarregado, ele está predisposto a receber um alívio, não está? Quando a gente está cansado, quando a gente está desesperado, quando a gente está num beco sem saída, a gente quer uma solução, a gente quer buscar alguma coisa. E aí você está lá desesperado, sem ânimo, sem direção, e Jesus chega para você e diz: vinde a mim. Existe ou pode existir um chamado melhor do que esse? Um chamado específico: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele nos chama, mas nós precisamos caminhar. É como se você estivesse num deserto, a ponto de cair de sede, sem água, e de repente lá longe, você vê um oásis, e você, a princípio, você não acredita, você acha que é uma miragem. Isso não pode ser real. Mas aquele oásis está lá, ele não é uma miragem, ele é real. E você está com sede, você está morrendo de sede, mas se você não caminhar até ele, você não vai matar a sua sede, você não vai renovar suas forças para continuar caminhando. Da mesma forma, quando Jesus faz esse chamado, ele diz: vinde a mim, você precisa caminhar até ele. Você precisa abrir os seus olhos, você precisa abrir os seus ouvidos, e você precisa tomar um passo de fé, você precisa caminhar, porque ele está te chamando. Você precisa crer que ele vai fazer aquilo que ele está falando que vai fazer. Ele diz: eu vos aliviarei. Nós somos tentados a todo tempo buscar alívio nas coisas do mundo. Nós vivemos fazendo sempre as mesmas coisas. E aí a gente tem a esperança de que nossa vida vai mudar. Nós não mudamos nada, nós não fazemos nada diferente. Mas eu creio que uma hora ou outra alguma coisa vai acontecer e a minha vida vai mudar. As coisas vão ficar mais fáceis, tudo vai ficar diferente, mesmo que eu não faça nada diferente. Eu penso na minha mente, imagino no meu coração, mas praticamente eu não tenho nenhuma atitude prática, real, factível. Eu não tenho, mas eu tenho a esperança de que vai mudar. Isso é uma loucura. É uma loucura. O homem mais sábio, o homem mais rico que já caminhou nessa terra, ele deixou registrado que isso tudo é vaidade, que esperar nas coisas do mundo, que buscar nas coisas do mundo é vaidade. Isso não pode nos dar nenhum tipo de alívio. Se isso pudesse dar alívio a alguém, a gente não teria tantas notícias de pessoas ricas e famosas se suicidando o tempo todo. Eles têm dinheiro, eles têm fama, eles têm pessoas ao seu redor servindo, fazendo tudo para eles o tempo todo. Mas há um vazio dentro deles que nenhum dinheiro no mundo pode preencher, nenhuma fama no mundo pode preencher, nada desse mundo pode preencher. E nós temos esses exemplos, Deus permite essas coisas para que a gente possa ver, e Deus nos dá a oportunidade de aprender com o erro dos outros. Se essas pessoas que têm tudo isso, toda essa fama, todo esse dinheiro, talvez um dinheiro que nós nunca tenhamos na nossa vida, elas não conseguem ter o que mais importa, elas tiram a sua própria vida porque elas têm um vazio tão grande dentro delas que essas coisas não preenchem. Por que nós vamos buscar então as mesmas coisas que elas têm, se isso não serviu para elas? Por que nós vamos, deixa eu mudar, por que nós vamos colocar a nossa esperança nessas coisas? Por que nós achamos que esse tipo de coisa pode mudar a nossa vida? Por que nós imaginamos que esse tipo de coisa pode nos dar algum alívio, algum conforto espiritual? Não pode. Então Jesus nos chama hoje: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Mas essa palavra Jesus quer fazer uma troca. Ele quer tirar esse jugo de sobre nós e quer dar a nós o jugo dele. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jugo, para quem não sabe, no Brasil mais conhecido como canga, né? Uma peça feita de madeira, utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso, enquanto eles puxam um arado, carregam a carroça ou qualquer outra coisa. É uma coisa colocada em cima do pescoço deles e mantém eles juntos. E Paulo também usa uma ilustração lá em 2 Coríntios 6,14, ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. E Jesus também fala sobre os escribas e fariseus com as suas regras e tradições. Ele diz assim em Mateus 23:4, que eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Ou seja, eles colocam um jugo, o jugo da religiosidade sobre as pessoas. E eles não fazem aquilo que eles dizem que as pessoas têm que fazer. Eles não faziam. Ou seja, isso é um jugo, a opressão. Então Jesus, o que ele está fazendo? Ele está nos propondo uma troca. O nosso jugo pelo dele. Nosso jugo pode estar relacionado com muitas coisas. Pode ser qualquer tipo de opressão, talvez coisas que nós mesmos abraçamos, tomamos para nós, né? Metas que nós definimos, objetivos que nós ainda não alcançamos, pode se tornar um problema na nossa vida, propósitos que nós não conseguimos cumprir. Pode ser muitas coisas. Quem nunca parou e pensou, já fiz tanta coisa nessa vida, eu já trabalhei tanto, já passei por tantas coisas e ainda não fiz nada útil da minha vida. E isso pode ser em diferentes áreas, como a área financeira, a área emocional, a área física, a área acadêmica. A gente pensa, tanta gente da minha idade já fez isso e eu continuo no mesmo jeito, parece que eu estou patinando, eu não saio do lugar. E isso vai criando um problema para nós. Isso vai criando um peso para nós. É como se nós fôssemos fracassados. É como se nós não tivéssemos cumprido o nosso propósito. É como se nós não tivéssemos alcançado nada nessa vida. Isso vai nos amarrando, vai nos jogando para baixo. E nós sabemos quem faz isso. Nós sabemos a intenção de quem é fazer isso conosco. Nós sabemos quem que quer nos deixar caído no chão, prostrados. Nós sabemos. Mas Jesus vem e diz: vinde a mim. Vinde a mim. Não importa qual o seu jugo, importa que você ouça o chamado de Jesus e creia nas suas palavras. Ele diz: eu vos aliviarei. Aliviar aqui significa algo bem prático, significa que ele tirará um peso de sobre nós. Toda aquela opressão, tudo aquilo que está nos jogando para baixo, ele vem e tira. Ele tira. Eu passei por isso. Com certeza, muitos de vocês já passaram. Vocês tinham planos, tinham metas antes de conhecer a Cristo. E, de repente, no momento que vocês conheceram, tiveram um encontro com Cristo, vocês viram que aquelas metas não tinham tanto valor assim. Que aqueles planos não tinham tanto valor quanto seguir a Cristo, quanto conhecer a Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele nos diz que ele nos aliviará, ao mesmo tempo que ele nos dará outro jugo. Parece um pouco estranho, na verdade? Tomai sobre vós o meu jugo. Primeiro ele diz que vai nos aliviar, e depois ele diz que vai nos dar o jugo dele. Como que é isso? Mas ele diz lá no final do versículo, ele diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo, gravem essas palavras. Tomar o jugo de Jesus é estar sob o domínio dele, o controle dele, aprender com ele, seguir os passos e amar o que ele ama, obedecer a sua palavra, amar a sua palavra, amar os seus ensinamentos, cumprir a vontade dele.
cumprir a vontade dele. Qual que é a vontade dele? Ele começa nesse texto dizendo aqui: aprendei de mim. Aprendei de mim. São instruções claras. Ele tem um chamado, ele diz o que ele vai fazer, ele diz o que nós devemos fazer, que é tomar o jugo dele e aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração. São passos claros, bem simples. Ele diz: porque eu sou manso. A primeira coisa que ele nos ensina é que nós devemos ser mansos. Talvez nós não saibamos o que é realmente ser manso. Talvez a gente tenha uma ideia vaga, uma ideia humana na nossa mente. Mas vejamos o exemplo de Jesus. Em Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele tinha poder para fazer o que ele quisesse. Ele poderia ter reagido, poderia ter evitado, poderia ter se vingado, mas ele escolheu não fazer. Ele tinha poder para isso, mas ele escolheu não usar o poder dele. Em Mateus 26:53, ele diz assim: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Foi quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Jesus falou isso para ele. Ou seja, ele tinha poder para fazer o que ele quisesse. Nós não podemos confundir mansidão com fraqueza. Esse é um erro comum que a gente faz. Se você deixar de fazer algo porque você não consegue, porque é fraco, isso não significa que você é manso. Você é simplesmente impotente. Você não tem força para reagir. Você não tem força para fazer nada. Isso não pode ser considerado mansidão. Alguém já disse uma vez que mansidão é poder sob controle. Isso é mansidão. Você pode fazer algo, você tem força para fazer algo, você tem condições de fazer algo, mas você escolhe não fazer. Você tem o poder, a força para reagir, para se vingar, para fazer o que quiser, mas você escolhe não fazer. O jugo de Jesus implica em conhecer a Deus, descobrir a vontade dele para a minha vida. Paulo era um homem extremamente zeloso das coisas de Deus. Ele foi ensinado na lei de Moisés. Ele tentava cumprir, né? Eu não vou falar cumprir porque ninguém consegue, mas ele tentava cumprir os mandamentos e toda a lei. E por isso mesmo, antes de conhecer a Cristo, ele perseguiu os cristãos. Porque ele era muito religioso. E ele não acreditava em Jesus. Ele achava que era um falso profeta ou coisa desse tipo. Então ele queria perseguir e matar os cristãos, aquelas pessoas que serviam, os discípulos de Cristo. Ele fazia isso tudo, ele fazia coisas terríveis. E ele mesmo disse isso. Mas ele possuía isso tudo, ele possuía a cidadania romana, ele conhecia muito bem a lei de Moisés, era religioso, ele cumpria os rituais da época, as tradições todas. Mas depois que ele conheceu a Cristo, quando ele teve um encontro com Cristo, mais para frente ele declarou lá em Filipenses 3:8, está escrito assim: deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele tinha posição, ele tinha conhecimento, ele tinha uma posição no meio religioso, ele era um cidadão romano. E essa tradução fala, considero como refúgio, mas tem outras traduções que falam como esterco, que é pior ainda. Ele considerava tudo aquilo como nada, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. O que nós temos buscado para a nossa vida? Será que nós temos ouvido realmente o chamado de Cristo para nós? Ele diz: vinde a mim.
Não é algo difícil, né? Nada é mais importante que conhecer a Cristo. Nenhum diploma, nenhuma posição social, uma posição financeira, uma posição no meu trabalho, de chefia, de liderança, de gerência, nada. Nada se compara. Nada se compara a Ele. Nossas ansiedades são muitas. Nós temos, sim, dificuldade de crer de uma maneira prática, de exercitar a nossa fé, de ouvir uma mensagem dessa que diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Nós temos dificuldade de crer. E a gente continua naquela vidinha de sempre. Fala, não, mas eu vou na igreja, mas nada muda na minha vida. Eu faço a minha oração, mas nada muda. Eu falo com Deus, mas nada muda. O que está faltando, então? O que está faltando? Talvez tenha faltado mais ousadia da nossa parte, mais determinação, mais entrega, mais renúncia. Mas alguma coisa está faltando. Porque a palavra de Deus é viva. Os propósitos de Deus são verdadeiros e eles se cumprem. Se existe alguma falha, a falha está em nós. E nós precisamos buscar em Deus aonde que eu tenho falhado, aonde que eu tenho errado. Por que eu não tenho mais aquele ânimo de buscar a Deus? Por que eu não tenho aquele ânimo de estar nas coisas de Deus? Por que eu não tenho aquele ânimo de servir, de orar, de jejuar, de dobrar o meu joelho e passar horas falando com Ele? Por quê? Por que a minha oração é 2, 3 minutos de manhã ou à noite e um versículo por dia e eu não consigo passar disso? Você se lembra quando você se converteu, que você se debruçava sobre a palavra de Deus e você passava horas, e aquelas horas para você pareciam como minutos, elas passavam assim muito rápido. A presença de Deus era algo constante, você via o agir, o mover de Deus nas suas vidas, as suas orações eram respondidas instantaneamente, às vezes a gente pedia de manhã e à tarde Deus respondia. Por que isso não acontece mais? Será que é Deus ou será que sou eu? Por que o meu coração se endureceu dessa forma? A ansiedade nos rouba de vivermos coisas maiores em Cristo. A gente anda ansiosos com as coisas à nossa volta, a gente anda ansiosos com as nossas dificuldades, com as nossas lutas, com o nosso problema, com o nosso trabalho, com o nosso cansaço, com o nosso desânimo. Tudo causa ansiedade, mas existe esperança, porque em 1 Pedro 5, 6, 7 diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tudo que nós precisamos para ter uma vida de vitória em Cristo é ler e passar tempo com a palavra de Deus e obedecer. Ele diz: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. O que é humilhar-nos sobre a poderosa mão de Deus? É ele entregar os nossos caminhos a Ele. Como está escrito em Provérbios: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. Confia nele. Então está nos faltando fé, está nos faltando entrega, está nos faltando confiança. Confiança, confiar nele. E aí ele continua dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O jugo de Jesus também consiste em aprender a ser humilde, humilde como ele. Humilde como ele. Salmo 113, de 5 a 7, diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Quem há semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas? E ainda assim ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Ele estende as suas mãos e diz: vinde a mim. E nós podemos ir a ele, nós podemos ir a esse Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que não são
muitos, os grandes, os ricos e os poderosos, cheios de conhecimento, que se chegam a Cristo. Não que a porta não esteja aberta para eles, não que o chamado não seja também para eles, mas o que os impede? O orgulho. O orgulho os impede de chegar a Cristo. Mas sobre os pequeninos e os humildes, Jesus diz assim lá em Mateus 11, 25, ele diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Quem são os pequeninos de Deus? Jesus se despiu de toda a sua glória para se tornar homem como nós, e assim então nos salvar. Homem de dores, sofrido, humilhado, se tornou como um de nós por amor, para nos livrar da ira de Deus. Não existe nada que nós possamos deixar para seguir a Cristo que se compare com o que Ele deixou por amor de nós, para nos salvar. Então Ele está propondo uma troca. Nosso jugo pelo jugo dele. Nosso jugo pode estar relacionado com muitas coisas, pode ser qualquer tipo de opressão, talvez coisas que nós mesmos abraçamos ou definimos. E Ele propõe essa troca. E Jesus deixou tudo. Ele revelou a humildade dele muitas vezes nessa terra. E Ele deixou a comunhão do Pai, a adoração e o louvor dos anjos. Ele deixou toda a sua glória para vir aqui. Ele deixou a sua majestade. E diante dessas revelações, os nossos sonhos de grandeza se tornam em vergonha para nós. Porque Jesus se humilhou para vir aqui nos salvar. E nós estamos tentando, muitas vezes, ou muitos de nós estamos tentando nos exaltar. Enquanto, na verdade, Ele nos deixou o exemplo de humildade. Ele diz que o reino de Deus é dos pequeninos. Aqueles simples, pessoas simples de coração. Você não precisa ser um mestre em nada. Você não precisa ter 3 universidades. Você não precisa ter muito estudo. Você não precisa ter um trabalho excelente. Não. Ele veio chamar você. Ele veio me chamar. Ele veio chamar os pecadores. E quando Ele veio, quando Ele ressuscitou, o véu que separava, o véu que nos separava de Deus foi rasgado. E através dele, nós temos livre acesso ao Pai. Ele abriu o caminho. Ele é o caminho. Então não existe nada que nos impeça de falar com Deus. Não existe nada que nos impeça de dobrar os nossos joelhos e clamar a Ele, buscar a Ele. E a palavra dele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E se nós não estamos achando, é porque nós não estamos buscando de todo o nosso coração. É porque nós não estamos nos humilhando para que Ele possa também nos exaltar. Nós não estamos fazendo a nossa parte. A culpa está em nós, o defeito está em nós, o problema está em nós, porque a mão dele está estendida e ele tem dito: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele continua, ele diz assim: e achareis descanso para a vossa alma. Primeiro ele diz que nos aliviará, e depois ele diz: achareis descanso para a vossa alma. O único descanso que a nossa alma pode ter está relacionado à salvação. Jesus nos oferece alívio e descanso, mas não ao mesmo tempo. Ele diz: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, aprendei de mim. São steps que ele está nos dando, são passos. Primeiro, ele chama, ele diz o que ele vai fazer, e ele diz o que você tem que fazer. Vinde a mim, eu vos aliviarei, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, nós precisamos ir, tomar o jugo de Jesus e aprender dele.
Isso é o que nós temos que fazer. Tem a parte dele e tem a nossa parte aqui. Vinde a mim a nossa parte, eu vos aliviarei a parte dele. Aprendei de mim é a nossa parte. E o descanso é a parte dele. Nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos caminhar. Não é ouvir essa palavra e ficar parado, esperando que o céu se abra e alguma coisa aconteça. Não. Não, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos aprender com ele. Ele diz: aprender de mim, aprendei de mim. Nós temos aqui a palavra dele, que nos ensina tudo o que ele fez, tudo que ele andou fazendo e falando nessa terra, todas as obras dele, do começo até o fim. Tudo que nós precisamos para conhecer o que Jesus fez, o que Jesus é, onde ele está aqui, na palavra dele. Ele deixou para nós o manual, o mapa, como queira você queira chamar, mas está aqui. Nós precisamos nos dedicar, nos debruçar sobre ela, aprender. Aprendei de mim. Nós não precisamos de intermediário. Você não precisa de um pastor para te ensinar. Você pode aprender diretamente com ele. Você não precisa de um professor, você só precisa abrir sua Bíblia. Você não sabe ler? Tem pessoas que não sabem. Tem aplicativos que você baixa no seu telefone e você ouve a Bíblia falada. Está muito acessível para todo mundo hoje em dia, não existe desculpa. O que te impede? O que nos impede de conhecer mais? Quantos versículos da palavra de Deus você conhece de cor? Você carrega a sua Bíblia o tempo todo? Às vezes você tem oportunidade, você precisa falar alguma coisa para alguém que está com uma dificuldade, está precisando de ouvir uma palavra, e você não tem nada, você está vazio. Porque nós precisamos ter para nós e precisamos ter para transbordar na vida de outras pessoas também. E aí você encontra uma situação e você, peraí, deixa eu procurar aqui no meu celular um texto, aonde que está, eu não me lembro, eu sei que está na Bíblia em algum lugar. Poxa, que triste. É o manual da nossa vida. É o manual da nossa eternidade. E nós não conhecemos, nós não investimos tempo, nós não buscamos, nós não nos debruçamos sobre ela. Jesus disse: aprendei de mim, aprendei de mim. Esse chamado, esse apelo, é uma demonstração do amor de Cristo por nós. Visto que esse chamado se dirige a pecadores como eu e você. É um chamado para todos. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não conhecem a situação delas. Elas acham que estão bem. Elas acham que está tudo bem, que não tem nada acontecendo, que a vida delas está próspera, que eles são felizes, que eles têm tudo que eles precisam. Eles não conhecem a miséria em que eles vivem, eles estão cegos. E de um momento para o outro, quando a gente acha que está tudo bem, tudo pode virar. Nós estamos vendo o resultado daquele terremoto que aconteceu na Síria e na Turquia agora. Quantas pessoas que morreram naquele lugar achavam que tudo estava bem na vida delas? Ou quantas pessoas que estavam deixando para depois, e protelando, e procrastinando, e falando: depois eu vou, depois eu busco, depois eu conheço, depois eu faço, depois eu falo. Quantas pessoas morreram nessa situação? O chamado de Jesus é para hoje, é para agora. É para agora. Se você está nessa situação, se você passa por essa situação, se você vive essa situação, é para você. É para você, é para nós. E Ele está te oferecendo algo que só Ele pode fazer. Ele diz: eu vos aliviarei. E no final Ele diz: eu vos darei descanso para a vossa alma.
Descanso, ninguém mais pode fazer isso. Ninguém pode te dar esse descanso, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Esse descanso é só através dEle. Porque esse descanso que Ele está falando é a nossa salvação, é a salvação da nossa alma. O descanso da nossa alma é a salvação da nossa alma. E isso é somente através dEle. E Ele está aqui nessa noite oferecendo isso para você. Isso te traz alegria ou te traz temor? Eu não sei, mas Ele está aqui. E Ele está falando, isso é para você. Essa palavra é para você. Essa é para você que está cansado, para você que tem caminhado e não estão vendo esse resultado na sua vida, para você que tem desanimado e tem pensado às vezes em desistir de tudo, e você pensa, mas para onde que eu vou? Eu vou fazer o quê? Eu não tenho para onde fugir, eu não tenho para onde correr, eu não tenho outra solução para a minha vida, eu tenho que continuar a fazer o que eu estou fazendo. Essa palavra é para você. Ele diz, eu vos aliviarei. Será que nós podemos crer? Será? O único requisito é, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprendei de mim. Nós temos a palavra dele. Aprendei de mim, vamos aprender com ele. Vamos aprender o que é crer, o que é andar pela fé. Vamos aprender a confiar em Deus, vamos aprender a buscar em Deus, porque Jesus, depois de um dia inteiro fazendo obras, curando, libertando pessoas, curando os enfermos, ensinando os apóstolos, ele ainda achava tempo para ir e se prostrar de joelhos e orar ao Pai. E de madrugada ele é o primeiro que acordava e estava lá. Quando os apóstolos acordavam, ele já tinha ido, ele já estava lá no monte. Ele estava tendo o tempo dele com o Pai. Aprendei de mim. O Filho de Deus, o tempo todo em comunhão, em oração, e nós? Será que nós não precisamos orar também? Será que nós não precisamos conhecer a palavra dele, os ensinamentos dele e seguir os exemplos dele? Os ensinamentos no que diz respeito a matar a nossa carne, a nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. Quantas vezes nós nos exaltamos por tão poucas coisas, por coisas tão pequenas, nós saímos do sério, nós não temos domínio próprio. Onde está a nossa mansidão? Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Onde está a nossa mansidão? Onde está a nossa humildade? São passos claros, simples, práticos, objetivos, fáceis até. Obedecer, aprender com ele, seguir o exemplo dele, mortificar a nossa carne, matar a nossa vontade, lançar sobre ele a nossa ansiedade, os nossos medos, as nossas dores, as nossas dúvidas. Ele tem cuidado de nós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu sei que eu estou me repetindo muito aqui, mas é para ficar bem claro, bem gravado, para que você possa ir embora e essa palavra ficar martelando na sua mente, e você passar a sua semana pensando nela. Ele diz, vinde a mim, vinde. A mão dele está estendida. O que te impede? Ouça a voz dele. Feche seus olhos por um momento. Ele está chamando o seu nome. Ele está dizendo, vinde a mim, Bia. Vinde a mim, Jefferson. Vinde a mim, Gisele. Vinde a mim, João. Vinde a mim, Márcia, Flaviano, Adalci. Vinde a mim, Márcia. Ele está falando o seu nome. O nosso Deus é um Deus individual. É um Deus pessoal, de relacionamento. Ouça a voz dele te chamando. Ouça a voz dele te falando. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Não sou eu que estou falando, é ele. É Jesus. E ele está aqui. Essa é a palavra dele, não é minha. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Dedique mais tempo buscando a me conhecer, a estar na minha presença. Dobre os seus joelhos, se proste na minha presença, se humilhe para que você seja exaltado. Aprendei de mim. Nós precisamos de mais mansidão, nós precisamos ser humildes, nós precisamos seguir o exemplo dele. Ele está falando com você, ele te chama pelo nome, ele está com as mãos estendidas, e ele está dizendo tudo o que você precisa fazer hoje, a partir de agora. A
partir de agora, não precisa mais andar por aí com esse fardo nas suas costas. Ele está querendo remover esse fardo. Você precisa querer, você precisa confiar, você precisa se entregar nele. Fique de pé, nós já estamos encerrando. Essas são as palavras de Cristo, não é ficção, não é fruto de imaginação fértil, não é faz de conta. O chamado de Cristo é real. O chamado de Cristo é real e traz consequências eternas. Seja qual for a sua resposta a esse chamado, independente da sua resposta, o chamado traz consequências eternas. Eternas. Nós precisamos ter um tempo de oração. Se você anda carregado, sobrecarregado, desanimado, precisando desse alívio, e você quer responder a esse chamado de Cristo, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos, nós vamos clamar juntos, nós vamos clamar pelo nome dele juntos. Não fique com vergonha, porque nós estamos aqui para adorar a ele, nós estamos aqui por causa do nome dele, nós estamos aqui porque nós cremos que ele pode fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos, porque ele é fiel, e a palavra dele é viva, e ele é que diz, ele é que te chama, e ele está te chamando pelo nome, ele está falando com você nessa noite, ele está dizendo, eu quero mudar a sua história, mas você precisa querer também, não só de boca, de palavra, mas de práticas. Ele está aqui. Deus querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua graça e pela tua misericórdia nas nossas vidas. Obrigado porque é o Senhor que tem nos sustentado nessa terra. O Senhor tem nos dado livramentos, tem nos dado força para continuar caminhando. O Senhor tem visto, Senhor, as nossas lágrimas, os momentos em que nós nos desesperamos e nós pecamos contra o Senhor, entristecemos o Teu Espírito Santo. Deus, por favor, cumpra-se em nós essa Tua palavra. Nós estamos aqui respondendo ao Teu chamado nessa noite. Nós estamos aqui dizendo, eis-nos aqui, ó Deus, faz segundo o Teu querer, faz segundo a Tua vontade nas nossas vidas. Vem nos dar o alívio que só o Senhor pode nos dar. Vem tirar de sobre nós esse jugo, ó Pai, que o mundo tem colocado. Essa opressão que nos afasta de Ti, que nos faz andar ansiosos, nos preocupando com coisas que não têm valor eterno. Deus, nos ajuda a nos submetermos mais e mais à Tua palavra, nos dá a alegria de poder ouvir a Tua voz. Deus, enche-nos com a unção do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a buscar a santidade, ó Pai. Dá-nos aversão pelo pecado, Deus. Quebranta o nosso coração para que possamos caminhar nessa terra em humildade, em mansidão, em amor, ó Pai. Por favor, nos ensina, ó Pai. Ensina os nossos corações. Ensina-nos, ó Pai, a viver uma vida simples e pura diante de Ti, ó Pai, porque nós queremos Te ver, ó Pai. Nos ajude a ser santo, a buscar a santidade, porque nós sabemos que sem santidade ninguém verá a Deus. Oh Deus, para onde iremos nós, ó Pai? Para onde iremos nós, ó Deus, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós não temos mais nada além de Ti, ó Pai.
Nada nessa terra pode nos preencher. Oh Deus, nós dependemos de Ti, Pai. Estamos aqui nos prostrando na Tua presença, dizer que nós dependemos do Senhor. Faz a Tua obra nas nossas vidas, ó Pai, na vida de cada irmão e irmã que deu esse passo de fé e veio aqui à frente declarar diante da igreja que precisa do Senhor. Reconhecendo, Senhor, nossas fraquezas, nossas imperfeições, nossa incapacidade de fazer algo por nós mesmos. Nós precisamos de Ti, ó Pai. No nome de Jesus, fala conosco. Vamos fazer um grupo de 3, vamos ter uns 5 minutos, 10 minutinhos de oração. Grupos de 3 ou 4. Vamos clamar a Deus. Amém? Mais um minutinho.
Glória a Deus. Que essa palavra possa ficar gravada nos nossos corações. Que a cada momento de dor, de luta, de dificuldade, nós possamos ouvir a voz de Cristo dizendo: vinde a mim. Em todas as situações, em qualquer situação, Ele é a nossa saída. Ele é a solução. Ele é aquele que pode resolver qualquer problema. Ou Ele muda o problema, ou Ele nos muda. Mas Ele nos fortalece, Ele nos põe de pé, nos dá um novo ânimo, transforma a nossa história. E Deus é um Deus de novos recomeços. Há sempre uma nova oportunidade. Enquanto há vida, enquanto houver um fôlego de vida, há uma chance. Que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Ele. E realmente crer com todo o nosso coração que Ele tem o poder de transformar as nossas vidas. Que Ele tem o poder de preencher esse vazio em nós. Ele pode nos encher com o Espírito Santo dele até transbordarmos. E quando nós estivermos cheios do Espírito Santo transbordando, nada desse mundo poderá nos atingir mais. Que nós possamos chegar ao nível dos profetas que falavam: o Deus em cuja presença eu estou. Que possamos